João Não, 15, 18 a seguir. Diz assim: Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse: o escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está escrito nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Pergunta: o que é o mundo odiando, irmãos? Por que o mundo os odeia? Por que o mundo odiou os discípulos? Por que o mundo odiou Jesus? O que os irmãos entendem? o que eu entendo aí desse versículo, o mundo é a mente da pessoa, o entendimento da pessoa, porque o mundo é o globo terrestre e a mente da pessoa é que está odiando porque ela não tem entendimento, ela não tem sabedoria, ela não conhece a revelação de Deus. Então, por isso que ele fala o mundo, é o entendimento da humanidade. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Então, porque eles odiaram a Jesus porque eles não tiveram entendimento, porque eles viram em Jesus, eles entendiam que Jesus, o Cristo, era um salvador individual para cada pessoa. Então, por isso que eles se aborreceram, porque Cristo não veio para salvar o indivíduo, Cristo veio para salvar a humanidade. E a humanidade não entendeu isso, por isso que eles se aborreceram na pessoa do Cristo. Amém? Esse que é o entendimento meu. Na verdade, não foi salvação, né? Foi libertação, né? Sim, Ele sim, veio para libertar, né? sim. Mas é que as pessoas julgam o Cristo como um salvador deles, do indivíduo. Bacana, hein? Esse é outro assunto, né, irmã Creuza? Cristo não é o salvador do indivíduo, ele é salvador da humanidade. Bacana que a senhora falou aí. É. Mas é Não uma é coisa. Salvador, então? Não é libertador? Hã? É Salvador ou é libertador? Jesus, ele é o salvador. Mas por que se está todo mundo salvo? O que Jesus tinha que salvar? Tá, mas em todas as religiões, as pessoas pensam assim, né? Que Jesus, o Cristo, é o salvador do indivíduo, é o meu salvador. Jesus veio para me salvar de muita coisa, muita coisa. Só que o que Cristo veio salvar é o nosso entendimento, é a nossa vida, o nosso eu interior. Não veio salvar eu da doença, não veio salvar eu da fome,
não veio me salvar das necessidades, não veio me salvar do emprego, entendeu? E as pessoas, a humanidade, pensa que Cristo é o Salvador nesse sentido. E Mas o nós que já o estamos povo, salvos. o Oi? povo quer saber, se todo mundo já era salvo, Cristo salvou o quê? Boa pergunta. Do que Cristo salva, irmãos? Então, Ele é o Salvador. Mas do que ele é o Salvador? Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando justamente da salvação. É da Sim. salvação que ele está falando. Olha para você e pergunta para você mesmo: do que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? De mim mesmo. Aê, parabéns! Só que aí eu Parabéns, coloco irmão a palavra Serginho. eu coloco Cristo, ele é liberdade, o salvador de libertação. quem, então? Ele é salvador por quê? Porque ele salva o E que de te quem? liberta Eu de mim mesmo. Eu de da mim sua mesmo, consciência. Isso. entendeu? Por A isso ele é o sua salvador. consciência, que foi de uma forma para você ter medo, entendeu? E ser o, o escravo da sua própria mente, né? Exatamente. E você com medo, eu sempre, você fica, impossibilitado de colocar o pé no chão daquilo que você não vê. Aí, então a sua fé fica abalada. Amém. Irmã Silene, Você fica, respondendo a sua pergunta, Cristo, ele é salvador de espírito? Existe na Bíblia alguma passagem que fala que Cristo ia salvar o espírito de alguém? na Não. verdade. Cristo é salvador de almas. Ele é salvador de almas e não de espíritos. Então, na questão do espírito, você é salvo, não precisa de ninguém para te salvar. Mas e da alma? Da alma você precisa do Cristo salvando você. eu fui um perigo muito grande para mim mesmo. Então, essa pergunta da irmã Cileide, ela provoca aqui, mas é muito boa essa pergunta, porque as pessoas não sabem do que elas precisam ser salvas e de quem elas precisam ser salvas e onde é que atua essa salvação. Por isso ele fala assim, ó, Nossa, se que o mundo os chorão. odeia, irmãos, o que é o mundo que me odeia? São as pessoas? Não. O mundo que odeia quem eu sou de fato, quem odeia a minha essência, o que é o mundo que odeia a minha essência? É o mundo físico. É esse mundo projetado na minha consciência, mas projetado de maneira errada na minha consciência, de maneira, vamos colocar assim, deturpada, de uma Que visão não é a sua própria deturpada realidade, de né? mim mesmo. Isso é o mundo que ele fala. Esse é o mundo do qual ele está se referindo, que me odeia. Porque quando eu me revelo, porque ele está falando que quem está falando isso é o Cristo. Porque quando eu me revelo Cristo, Filho de Deus, esse mundo projetado na minha consciência egoística, ele me odeia. Ele faz oposição ao Cristo. Por isso que eu falo para os irmãos, irmãos, as coisas de Deus, para quem ele é carnal, é terrível, irmãos. É um fogo devorador, é um fogo consumidor. Deus para eles é um fogo devorador, um fogo consumidor. Porque o mundo odeia Cristo e odeia todos aqueles que são que passam a viver o Cristo em si. Então, se o mundo odeia a Cristo, todos os Cristos são odiados pelo mundo. Estão entendendo, irmãos, a associação aí? Irmão, por que então, se nós somos o Cristo, as pessoas que odeiam, que elas têm a mentalidade de que elas não são o Cristo, elas precisam ser salvas por alguém. Não, ele não está se referindo a pessoas aqui, não, viu? Ele está se referindo ao mundo que te odeia. O mundo que te odeia é entre você e você mesmo, não tem a ver com nenhum Certo, terceiro. certo, mas como é que você pode odiar? Como que você pode odiar? É,
Você odeia dessa forma. Olha, quando você começa a projetar algo no seu universo único, que é você sendo este mundo, você projeta qualquer coisa que seja negativa, essa coisa negativa, ela está sendo projetada em você mesmo. É a mesma coisa assim que o pessoal costuma dizer aí, olha, é você tentar tomar um veneno para prejudicar a pessoa que está fora de você. Entendeu? É isso aí. Eu vou tomar o veneno pro Serginho morrer. Quem toma o veneno que morre, irmão. Não adianta. Entendeu? É nesse sentido. Então, por exemplo, dentro da formação do Serginho, o Serginho, a pessoa Serginho, ele é um mundo completo. O Serginho, ele é um universo completo. Você é um universo completo. Entendeu? Não existe nada fora de você. Não existe. A vida não é fora de você, ela não acontece fora de você. A vida do Serginho, ela só acontece onde? Dentro do Serginho, ela só envolve o Serginho. Então, toda projeção se eu tenho uma projeção de ódio, esse ódio ele está acarretando um bem para quem? Ou um mal para quem? Esse ódio acarreta um mal, mas para quem? Para a pessoa que eu estou odiando? Não. A pessoa que eu estou odiando é o reflexo de mim mesmo. Então, eu não tenho como prejudicar alguém fora de mim. Então, por isso que é dito assim: olha, nada do que entra no homem prejudica o homem. Só prejudica o homem o que sai do homem. É isso que prejudica você. Então, se sai ódio de você, esse ódio ele está saindo de você para ser aplicado em quem? Em você mesmo. Se sai o amor de você, esse amor ele reflete onde? Dentro de você mesmo. Por isso, viver Deus é você viver a essência. Deus, ele não tem amor, mas ele é o que? O próprio amor. Deus não tem bondade, ele é a própria bondade. Deus não tem luz, ele é a própria luz. Então, quando você tem a consciência de entender de fato quem você é, aí esse mundo externo, esse mundo que é projetado de uma maneira em que o ego projeta, ele odeia quando você se revela Cristo, porque aí você vence esse mundo, entendeu? E a gente não tem que combater o ego, a gente tem que alinhar as coisas, né? Tipo, socializar o ego com a sua realidade. Que o ego vai sempre Uma querer combater você naquilo que for bom, entendeu? Vai querer colocar dúvidas na sua mente, né? Coisas sim, que você começa a acreditar, tá entendendo? Aí ele já vem com outra conversinha, aqueles pensamentos que vêm toda hora na mente da gente, quando você tá orando, meditando, ou seja lá o que for, entendeu? Que você quer esvaziar sua mente para você buscar o todo, para você buscar o seu eu mesmo, né? A sua essência. E aí vem aquele monte de pensamento, você tem que cortar aquele pensamento, você tem que se concentrar e cortar aquele pensamento. Isso aí é o ego que está querendo atrapalhar tudo. correto, perfeito. Excelente colocação, irmão. É dessa maneira que acontece. Aí ele dita assim Jesus ele cita no versículo 19: o mundo os amaria se pertencessem a ele, entendeu? Por que que as pessoas têm amado o mundo e se dado bem com o mundo? Porque ainda estão pertencendo a este mundo. Mais uma vez, irmão, em que você acessa a luz de Deus, para que essa luz possa iluminar a sua alma, o que acontece? Uma vez que você acessou a luz de Deus, essa luz começou a iluminar a tua alma, você vai ver que você não tem nada a ver com o mundo. Jesus ele fala assim: ó, o príncipe deste mundo vem aí, mas eu nada tenho nele. Não tem nada nele. Nada tem a ver com ele. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. É o mesmo mundo que ele cita lá naquela passagem, é o mundo que ele está citando aqui. É o mundo que odeia, é o mundo que tenta bloquear a revelação da luz de Deus, é o mundo que inspira as pessoas a se odiar, a se maltratar, a fazer aquilo que realmente prejudica. É esse tipo de mundo que ele está falando. Morlindo, essa realidade que a gente tá não é a verdadeira realidade.
Não foi nós que criamos ela. Quer dizer, a todo momento a gente cria a nossa realidade. Desde quando nós nascemos, nós que criamos nossa realidade. Quando a palavra está lá escrito que a gente tem que se tornar novamente menino, quando o Cristo falou para o baixinho lá que desce daí que eu vou pousar na sua casa, e eu acho que foi O para ele que ele Zaqueu, falou que ele tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo? Foi para o Zaqueu ou foi para outro que ele falou que tinha que nascer de Nicodemos, novo? Nicodemos, quando ele falou para Nicodemos que você tem que nascer de novo, ele falou, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Não é esse nascimento, é o nascimento que ele estava falando, é para você voltar quando você era criança. Quando você é criança, você está brincando, seu 7 anos ou mais, sei lá quanto, você está brincando ali, você não está pensando em nada. Às vezes sua mãe te chama, seu pai te chama, você não está nem ouvindo, né? As pessoas falam com você que você está naquele mundo limpo, livre de tudo, com aquela mente pura, né? E quando você começa a crescer, que já são colocadas as coisas para você, que é ensinado as coisas para você, você já começa a criar uma outra realidade. É que nem seu pai falar assim, nossa, a vida é dura, cara. Trabalha, estuda, que senão você não vai conseguir nada. Entendeu? Daí você aham, vai achar que a vida é dura, você tem que trabalhar e estudar, você não vai conseguir nada. Coisa boa é estudar e trabalhar, certo? Mas você já vai pensar que a vida é dura, que é difícil de ganhar dinheiro. Né? Você pensa que ganhar dinheiro é fácil, você pensa que eu ganhei dinheiro onde? Tá entendendo? E não tem nada a ver isso aí. Você pode construir diferente. E o difícil é desconstruir, né? é, Depois que construiu, né, irmão? Você vê quando eu entrei aí, né, irmão? é Entrei difícil, para essa irmão, eu família, sei disso, eu quando sei entrei para essa disso. família maravilhosa aí. Então, Quantas uma pessoas coisa, que você conseguiu fazer entender com a sua vontade, a sua boa vontade e a sua paciência que você tem, conseguir entender de que o evangelho não era a forma literal que está escrita, e sim enxergar da forma orgânica, aquilo que realmente Jesus vem ensinar aqui, que ele sim, veio trazer a salvação, a libertação, o que for, entendeu? Para as pessoas poderem entender como é que elas têm que viver. E ele foi morto não por falar que era filho de Deus, ele foi morto para mostrar qual que é a realidade da sua vida, quem você é realmente, que você é o próprio uhum, Cristo, você é a essência. Por isso que você pode fazer milagres maiores que aquele que ele fez. E na verdade foi a sua fé, uhum. né? O que mais, irmãos, podem me dizer? Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Do que ele está se referindo, do que ele está falando, o que mais os irmãos podem acrescentar a respeito desse versículo? Esse primeiro odiou a mim, irmão, seria então que no caso, porque eles falavam que ele era tipo prepotente por falar que ele era o filho de Deus? É por isso que o mundo odiou ele? Não, Não não, foi por isso, né? não. Isso não tem a ver com o externo. Isso aí a religião mostra o externo. Isso aí a teologia Sim. mostra o Ah, você externo, a está falando. história mostra o Sim, externo. Quando Jesus fala aqui, ele fala da essência, ele fala de si, entendeu? sim. Ele está falando de algo que está nele, que odeia algo que está nele, que é um Então, conflito. é nós mesmos, a nossa própria mente, certo? Exato, Mas isso que eu não exatamente. consigo entender, eu não consigo entender o mundo, irmão. Então, o mundo é o Odiar, a quê? palavra odiar, entendeu? Sim. Aí no caso. Se esse mundo, irmão, se esse mundo te odeia, lembre-se que esse mundo odiou primeiro a mim, ele está dizendo. Sim, Ou seja, o que ele tá se referindo aqui, irmão? Ele tá fazendo uma referência, lógico que ele está conversando com os discípulos aqui, mas isso aqui serve para nós, porque isso aqui tem uma revelação de eternidade, entendeu? E uma revelação de eternidade, ela não é só para uma época, para um período, para um grupo de pessoas, ela é para todo o tempo, para todas as pessoas, uma revelação de eternidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, pessoal, vocês vão encontrar dificuldades, mas entenda que eu também encontrei essa dificuldade e eu venci. É isso que ele está querendo dizer. A mesma dificuldade que vocês têm, eu também tenho. A mesma dificuldade que vocês enfrentam, eu também enfrento. Então, esse mundo que os odeia é essa oposição à revelação da luz de Deus. Isso está onde? Está em você. Você se opõe àquilo que você é. Na sua carne,
se opõe àquilo que você é no seu espírito. Então há esse conflito. O apóstolo Paulo fala assim, olha, o meu homem interior, ele batalha com o meu exterior. Você já ouviu isso aí, né, irmãos? Há esse conflito. Então é nesse conflito que Jesus está falando com os discípulos. Então, essa dificuldade, muitas vezes que nós passamos, irmãos, que a gente acha que é difícil, que é uma luta, ele está dizendo, oh, peraí, pessoal, isso eu também enfrentei, isso eu também enfrento, mas eu me revelo como filho. Não pensa você que eu vim aqui como divindade, fazendo aqui o que é fácil fazer para mim. Não, do mesmo jeito que vocês têm essa dificuldade, eu também tenho. Entendeu? Por isso que ele enfrentou o diabo, igual nós enfrentamos, ele enfrentou fome, igual nós enfrentamos, ele passou por necessidade, igual nós enfrentamos, ele passou por lutas, igual nós enfrentamos, passou por incertezas, igual nós passamos. Ele chegou a um ponto, ele está no Getsemane, a angústia dele, na alma dele ser tão grande, que ele externou essa angústia até no suor dele, que foi em gotas de sangue. Entendeu? São as aflições mais terríveis que esse mundo impõe à pessoa, que a carne impõe à pessoa. E ele passou por elas. É isso que ele está querendo dizer. Olha, pessoal, se o mundo os odeia, isso aqui logo que acontece isso aqui, né, irmãos, ele vai para a cruz, ele é morto. Aí há aqueles 3 dias terríveis que os irmãos da época passaram de incertezas. Poxa, agora ele falou que ele era o Salvador, que ele era o Cristo, que ele era o Rei, mas está morto. E agora? Mentiu para nós, entendeu? Ele não é rei coisa nenhuma, ele morreu, mataram ele. Aquele que veio para reinar, para libertar a gente do Império de Roma, para levantar um exército aqui poderoso, Israel ser declarado dono do pedaço aqui, morreu. Então era tudo uma farsa, uma enganação. Eu achava que ele era o Messias, então pintou muitas dúvidas nessa época, entendeu? Muitos ficaram duvidosos. Por quê? Porque o mundo do ego, o ególatra, impunha essa dúvida. Então a carne impõe essa dúvida. Muitas vezes você vai passar por dificuldades e com dúvidas você dirá: será que realmente eu sou o Cristo? Será que realmente Deus está em mim? Será que realmente eu posso gerar, né, criar vamos colocar assim, a minha realidade? Será que realmente eu posso mudar essa situação de vida carnal para uma vida espiritual? Será que realmente eu posso acessar quem eu sou espiritualmente? Então, todos esse tipo de dúvida é implantado pelo mundo, esse mundo ególatra. Entendeu, irmão? Então, se isso acontece com vocês, lembre-se que primeiro isso aconteceu comigo e eu venci. Ele tá se colocando aqui como exemplo. Então, por que Jesus ele fala assim, olha, muitos outros vieram antes de mim, mas eram enganadores. Muitos outros vieram antes de mim, mas eram enganadores. Quando ele fala isso, irmãos, ele dá um tapa na cara dos estudiosos da Bíblia daquela época. Muitos vieram antes de mim, mas eles enganaram. Por que eles enganaram? Eles enganaram por quê? Porque eles estavam enganados a respeito de Deus. Por isso eles enganaram. Então, você virar para um religioso e dizer assim, olha, o Moisés era enganador. O Davi era enganador. O Elias falou de Deus, não falou? Falou. Fez milagre, não fez? Fez, mas era enganador. E o Eliseu? Mesma coisa. Ah, irmão Arlindo, você não pode falar isso, não. Não, mas não sou eu que falei, foi Jesus que falou. Muitos outros vieram antes de mim, mas eram enganadores. Por que eles eram enganadores? Porque eles também estavam enganados a respeito de Deus e da vida. Eles também não tinham contato. Por isso que ele fala assim, olha, ninguém teve acesso a Deus senão aquele que de lá veio. Não é isso que ele fala? Ninguém daqui teve acesso a Deus. Ninguém daqui tem acesso a Deus senão aquele que de lá veio. Quem que de lá veio, irmãos? A essência. Nós somos seres que viemos de quem? Do acaso? De uma explosão cósmica? Nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, igual muitos dizem aí? Não, nós viemos de Deus.
Então, só conhece a Deus aquele que de lá veio. Quem que veio de lá? O meu espírito. Por isso, o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, ninguém conhece a mente de Cristo senão o espírito que está no homem. Ninguém conhece. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Através do que eu sinto, através do que eu vejo, através do que eu toco, através do que me falam? Não. Eu só vou conhecer a Deus quando eu entrar no íntimo do meu ser, quando eu entrar no meu quarto e fechar a porta, no íntimo do meu ser e buscar ali na minha essência a revelação dessa essência. Aí eu passo a conhecer a Deus. E os discípulos que vieram, e os que vieram antes dele, não tinham esse entendimento. Só ele trouxe essa verdade, irmãos. Então, os outros pregaram a respeito de Deus. Maravilha, ótimas pregações, mensagens, né? Maravilhas. Mas Jesus viveu o próprio Deus para nos salvar. Ele trouxe para nós a essência. Ele trouxe para nós a realidade em essência, para que o homem pudesse salvar a sua alma. A alma é salva quando eu entendo essa essência e vivo essa realidade. Então a alma agora é salva. Jesus, entenda, irmão, Jesus não é salvador de espíritos. Ele não veio salvar o meu espírito, porque o meu espírito ele é de Deus. Ele não tem a dúvida disso. Ninguém em sua essência precisa de salvação. Ninguém. Mas na nossa alma nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de salvação na nossa alma, porque a nossa alma é tendenciosa a fazer a vontade do mundo. E o que é fazer a vontade do mundo? Fazer a vontade da natureza humana, criando essa realidade falsa e vivendo essa falsa realidade. Amém. Em outras palavras, a nossa alma, a nossa mente. Entendeu? Quando Aham. alguém fala pra você, Amém. salvação da alma, você fala assim, na salvação da nossa mente. Isso aí. Aí eu consegui pegar a visão, irmão. Quero fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Dá licença só um minutinho, irmão Slay. Irmão, aquela parte que fala que Moisés quer ver Deus de todas as formas. E Deus fala para ele, vou passar de costas, você vai me ver. Onde tem verdade nisso? É um texto, né, irmãos? É uma explicação textual de uma situação que pode ter muita verdade nisso, de acordo com o seu entendimento. Entendeu? Mas ele não pôde ver Não. Deus. Na verdade, o que acontece? Ele viu uma glória ali, né? Ele viu uma luz passar, né? Ele não viu Deus. Porque Deus não tem forma, irmão. Não tem forma. Então, as pessoas que quando a gente está na igreja, Wendy, vem pra cá. que a gente não tem essas coisas, a gente imagina Deus um homem com cabelo lindo, branco, Ah, sim. uma barba bonita, todo branquinho, aquele senhor bonitão, né? Sabe, aquele shape bonito, né? Uhum. Aquela roupona comprida. Pensa que Deus é assim, uma forma. Ainda mais aquela parte que está escrito lá que Deus fez o homem à sua imagem. Pô, na verdade, a gente pensa assim, não pensa, irmão? Sim. Mas nós somos a imagem de Deus. A nossa semente é essa imagem.